Então, gente, eu acho que esse vídeo especificamente está me trazendo a sensação de que é o começo real de algo que, na verdade, a gente já tinha começado há algum tempo. Porque, apesar da gente ter conversado no vídeo anterior sobre isso, sobre como ia ser, eu acho que ainda tinha algumas coisas que eu precisava entender e transmutar para a gente realmente começar. Na verdade, eu acho que ainda tem coisas. Porque, na verdade, a gente ainda não começou realmente, tá? Eu considero a gente ainda num pré-preparo. Por quê? Eu estou vendo isso como algo dividido em duas fases. É muito importante a gente entender sobre conexões de almas e almas gêmeas e karmas antes da gente conseguir trabalhar nas nossas questões. Então, esse pré-preparo, ele é como se fosse um curso para a gente conseguir avaliar, né, como a gente está posicionado, como a gente está encaixado. Porque quando a gente busca informação de maneira genérica pela internet, a gente vai buscar informação dentro da nossa compreensão, dentro da nossa capacidade intelectual ali de buscar informação. Então, por exemplo, você chega para uma pessoa e fala, sobre almas gêmeas. A pessoa, não, eu acredito em almas gêmeas. E aí você vai conversar com uma outra que tem, talvez, maior nível de conhecimento espiritual e a pessoa ela vai te explicar que existem várias vertentes e qualificações de alma gêmea. Aí a outra que tem um nível de consciência um pouco mais limitado vai ficar assim, não, mas tipo, como assim? Sabe? Então, é muito importante nesse processo a gente ter o máximo de informação e conhecimento que a gente conseguir absorver para que a gente consiga não se encaixar, porque eu quero exatamente que vocês façam o oposto. A gente vai abrir, a gente vai expandir o nosso conhecimento sobre o assunto para que a gente seja capaz de circular melhor, ao invés de se limitar a algum rótulo específico. E talvez esse rótulo não seja exatamente o que a gente ou o que a gente se conecta, ou o que a gente tem que cumprir. Então, por mais que seja um momento onde a gente vai acabar rotulando uma coisa ou outra, essa rotulação, ela é, na verdade, para que vocês tenham o máximo de conhecimento possível sobre o assunto e, assim, depois é meio que você entende o máximo que você puder entender e depois você solta os rótulos, tá? Porque na internet existe uma necessidade muito grande de a comunidade espiritual, né? De rotular determinadas coisas, assim como tudo, né? Tudo é muito... As pessoas têm uma necessidade muito grande de rotular as coisas. Exatamente para ser mais fácil delas navegarem, se encaixarem e encontrarem respostas, porque, de certa forma, nossa natureza é buscadora e a gente sempre está buscando entender, sempre está buscando respostas para o que a gente está passando e o que está acontecendo com a gente. Então, como nós somos naturalmente buscadores, a gente não se satisfaz simplesmente com o que a gente sabe naquele momento, a gente sempre busca saber além, até porque, por questões da gente tentar, às vezes, fazer as melhores escolhas, né? A gente tem o hábito de querer buscar lugares para se encaixar, para assim a gente ter mais conforto. O material sobre conexões de alma que tem aí na internet disponível,
eles são muito baseados tem muita coisa correta, tá? Mas tem muita coisa que está sendo baseado, que está sendo criado, na verdade, com é como se fosse uma teoria sem embasamento, sem uma amplitude de embasamento. Como assim, Fábio? É como se você pegasse somente uma fonte e dessa fonte você tirasse uma teoria. Sendo que, para você construir uma teoria, você deveria levar em consideração várias fontes. Exatamente. Tipo, eu não estou lendo vocês, mas eu só vou ler uma frase que ela escreveu ali, são apenas conceitos. Exatamente, são conceitos. Só que o que acontece? Esses conceitos eles são bem limitantes. Bem limitantes. E a grande maioria, ao invés de ajudar você a navegar e a compreender e a transmutar determinadas coisas, a grande maioria te deixa estagnado por causa de determinados conceitos. Uma coisa que é certa, vocês podem ver. Os conceitos que são criados dentro Meu cérebro é assim, tá, gente? Às vezes é porque eu estou pensando lá no final da frase, mas eu ainda nem acabei a frase, aí eu não lembro as palavras. Não é teoria. É que eu quero falar da Igreja Católica. No dogma. Vocês podem ter certeza que quando vocês pegam esses conceitos baseados nos dogmas da Igreja Católica, eles sempre vão te colocar numa situação onde você tem que sofrer, você tem que... Se você não fizer isso ou aquilo outro, você vai ser castigado, ou coisas também do tipo... Se essa pessoa é a sua alma gêmea, você tem que sofrer por causa dela, você tem que esperar ela, você tem que ter paciência com ela. Então, assim, sempre tem uma coisa muito distorcida, sabe, no meio, que, no final das contas, eu vejo que se afasta muito do que eu acho que é o que Deus realmente quer pra gente. Porque a gente vem aqui, na verdade, eu brinco muito, né, desse negócio de, não, a gente vem aqui para passar perrengue, a gente vem aqui para sofrer, porque teoricamente a gente está passando, né, a gente está com dificuldade. Mas se eu olhar pelo ponto de vista do que Deus quer, Ele quer que a gente seja livre o mais rápido possível. Se a gente vem aqui para passar por um processo, por uma experiência que nos leva a ficar cada vez mais próximo, né, do Deus que nós somos, Deus não quer que a gente fique aqui remoendo, entende? Então, muito dessas compreensões que eu tive, não só com meus estudos teóricos, né, dentro de todas as religiões, de como as conexões se desdobram, e dos karmas e das coisas todas, muito conversando com as pessoas, não só as que eu presto consulta, mas as pessoas que eu me conecto, né, pelo mundo todo, eu pude notar que muito do que a pessoa se predispõe a passar vem de como ela foi criada e de como ela vê, na verdade, determinadas dinâmicas. Então, só para exemplificar, uma amiga minha, que é chama Gêmea, que eu falei até dela da outra live, que ela tipo, já tinha 6 anos de conexão e nada mudava e nada se resolvia. Ela, apesar dela ser muito conectada, né, com Deus e ela é uma ótima canalizadora, ela tipo canaliza, nossa, com uma máquina. As crenças limitantes dela, que foram colocadas nela como humanas, não faziam ela entender determinadas coisas, como, por exemplo, se Deus nos ama, por que Deus ia nos colocar numa conexão onde a gente sofresse tanto? Porque ela via aquilo como, lógico, né? Como castigo, a gente sofre muito, a gente tem que transmutar muita coisa, a gente não sabe de nada, tudo muda todo dia, é confuso. Mas, em determinado ponto, eu concordava com ela, mas eu cheguei num momento onde aquilo parou de fazer sentido para mim,
Porque, como eu estudava outras coisas, né, não ficava só presa no mundo no conceito de chama gêmea, que foi criado por meia dúzia de pessoas sem informação mais ampla, né, sobre conexões, em determinado ponto, quanto mais conhecimento externo eu ia tendo, menos eu levava aquilo como algo que era para ser ruim, sabe? Então, aí eu falava assim, chegou um momento que eu falei para ela, mas olha só, tem algo muito estranho. Se Deus nos ama, se Deus quer que a gente evolua rápido, né? Não gosto dessa palavra, mas às vezes quando eu vou usar, que a gente evolua rápido, que a gente volte para a fonte, que a gente seja iluminado, tem alguma peça faltando, porque teoricamente a grande maioria das pessoas vive sem progresso nenhum, com tudo bloqueado e sofrendo. Por quê? E aí eu comecei a entrar nessa, de por quê? Tem uma coisa errada, tem uma coisa desconectada. E aí, o ponto comum é quem começou a colocar essas teorias, esses conceitos construídos dessa maneira, são pessoas com determinados embasamentos, com determinadas construções, né, que são sempre essas de que a gente veio para sofrer, que a gente veio para pagar pecado, ou coisas do tipo. Nisso, não só eu fui desconstruindo determinadas coisas, como eu fui entendendo que coisas que eu recebia antes eu não conseguia encaixar muito bem, porque a gente precisa de amplitude de linguagem para compreender tudo que a gente recebe. Então, costumo dizer que se Deus está com um raio, tá? Vamos botar assim na minha cabeça, onde nesse raio ele me dá todas as informações que eu preciso do dia que eu nasci até o dia que eu vou morrer. E assim eu vou resolver todas as coisas. Enquanto eu não aprendo a linguagem daquilo que foi dito, eu não vou compreender. Por que se fala muito no processo espiritual, né? Que o processo espiritual ele é lento, ele é complexo, que você precisa se libertar de crenças limitantes, que a transformação ela não é só mental, ela é física, que existe uma necessidade de estar aberto a transmutar conceitos, se libertar de determinados padrões pré-estabelecidos, a necessidade de você se libertar, né, de forma geral, faz com que a gente cada vez mais vá conseguindo entender essa linguagem, vá conseguindo pegar as peças dessa linguagem que ela não é clara de início, nunca é. Então, o processo que a gente vai começar, né, depois dessa primeira etapa, né, que eu acho que é para a gente conversar mais sobre como essas conexões funcionam e por que a gente passa por elas, quem está passando, quem já passou e quem ainda vai passar. Então, assim, a gente não vai ficar preso somente... não, só vai participar quem está encalacrado numa conexão. Não, quem não está... Tem gente aqui que não está e quer participar porque é bom você adquirir conhecimento. Até porque está todo mundo conectado, está todo mundo se relacionando. Muitas coisas podem servir não só para um relacionamento amoroso, mas podem servir para um relacionamento familiar ou de amizade ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, não existe um pré-requisito para nós do grupo participarmos, tá? Até porque, na segunda etapa, que é a que vai começar depois da gente ter essa construção, essa desconstrução dos conceitos, a gente vai trabalhar muito com cura, né, de forma geral, que eu já tinha falado, com auto-perdão. Por que o auto-perdão é importante, né, a gente se perdoar? Porque, em paralelo, a gente vai trabalhar muito com a questão da gente olhar a nossa parte, a nossa responsabilidade. E se a gente não trabalhar o auto-perdão, a gente fica completamente louco, porque a gente começa a ver, quando você começa a olhar para dentro e começa a realmente se responsabilizar por tudo que aconteceu na sua vida, vou falar para vocês, se a gente não trabalha o auto-perdão, a gente tem vontade de se jogar da ponte. Porque quando você começa a compreender que é sim
a sua responsabilidade, a grande parte das coisas, se você não está com a culpa trabalhada, se você não consegue trabalhar o auto-perdão, se perdoar, que você fez o que você pôde com a informação que você tinha no momento, dá ruim sério, tá? Então a gente vai trabalhar muito essas coisas e a gente vai trabalhar muito o autocuidado, principalmente começando pelo trabalho com a criança, né, interior, que é muito importante. Grande parte do que a gente experiencia como adulto vem de como a gente foi tratado quando a gente era criança, das nossas experiências, dos nossos traumas adquiridos. É muito importante a gente olhar isso de uma perspectiva adulta e madura, olhar a nossa infância dentro de uma perspectiva, olhar de fora, vamos botar assim. Então a gente vai fazer muito esse exercício, da gente olhar de fora, da gente se olhar como se a gente estivesse olhando para outra pessoa, mas na verdade a gente está olhando para a gente. Isso ajuda a gente a entrar muito na nossa verdade. Então, por mais que a gente esteja fazendo esse trabalho em grupo, a gente vai usar ferramentas que vão fazer com que vocês encontrem essa individualidade, esses indivíduos. E nisso a gente vai cavando, curando e tratando, cavando, curando, tratando, se amando, sempre, sabe, de uma maneira muito, muito amorosa, principalmente. Porque se a gente não entrar aqui toda vez, amorosamente, não vai dar certo. Existe uma grande necessidade de fazer todo o processo com muita amorosidade, porque não é um processo fácil, é um processo doloroso. Se você não faz com amorosidade, você desiste, você chega numa hora que você não consegue mais ver nada, porque aí seu ego começa a bloquear, entendeu? Aí você começa a entrar em negação, tudo acontece, tá? Então, quando você faz com uma amorosidade, e se perdoando e a coisa toda, fica um pouco mais fácil. Por isso que, em paralelo, a gente vai trabalhar um monte de coisa em paralelo, gente. Por isso que a gente vai trabalhar a questão do amor próprio. E aí está tudo conectado. A gente não consegue trabalhar amor próprio se a gente não trabalhar a criança. E aí a gente não consegue trabalhar a criança se a gente não se curar. Então, assim, é tudo em paralelo. Então, vamos começar? Então, vamos lá, gente. Quem tem perguntas? Flávia, eu estava dando uma olhada nos outros vídeos e você tocou nesse assunto de novo sobre, por exemplo, como é que eu coloco essa questão? Eu estou conectada com alguém, vamos colocar assim. Nem todo mundo vai desenvolver tudo durante essa vida. Vai ter clareza do que tem que vir passar, vai despertar. Mas se uma pessoa desejar muito mudança, isso pode acontecer com ela? Não por outra pessoa. Não, mas por ela mesma. Sim, óbvio. Mesmo se... Essa é a intenção. Porque o que acontece? A partir do momento que você cria o desejo da mudança, já está no seu consciente. Entende? Você não pode querer algo que não está no seu consciente, que não veio para o seu campo de visão, vamos botar assim. Então, a partir do momento que você deseja muito uma mudança, já está no seu planejamento. Entende? Ah, sim. Você não pode fazer nada além disso. Você já está no seu consciente, você já sabe que você quer muito mudar, então a possibilidade de acontecer depende, aí já depende de outras coisas, do seu esforço, do seu trabalho, enfim, entendeu? E dos seus karmas também, porque a gente não pode esquecer. Que sempre usa aquela questão do tipo, não, então agora eu quero ganhar $1 milhão. E aí eu quero de qualquer jeito, é lá meu Saturno todo cagado. Tipo, não vou conseguir, né? Entendeu? Uhum. Então, tem também assim, tirar, não vou entrar nessa do karma, tá? Botar simplesmente que a pessoa está apta a realizar aquilo e ela quer muito, e aí, a partir do momento que ela vem aquilo no estado de consciência dela, ela tem total possibilidade, entendeu? Eu tenho outra dúvida com relação ao primeiro vídeo.
vamos supor, eu tive um relacionamento com uma pessoa e isso deu um tanto de problema. E aí a gente parece que cumpriu o que tinha que cumprir, a pessoa foi para um lado, eu fui para o outro. Só que à medida que eu fui despertando mais, do nada, situações que eu vivi com essa pessoa começaram a me trazer mais clareza hoje. Isso significa que ainda há algo a ser pago da minha parte? Assim, ainda existe algo que eu tenha que trabalhar ou são só coisas que fazem sentido hoje, que me dá clareza do que eu vivi, para que eu não repita? Não, é só clareza mesmo. É só você tendo a compreensão do porquê você experienciou aquelas coisas e te ajuda muito nessa questão de você não é nem questão de repetir, que é o que eu falo. A gente só tem aquela coisa, né, de que a gente repete até a gente aprender. A partir do momento que você teve essa compreensão, já significa que você aprendeu. Entende? Já significa que você aprendeu. Agora, para você entrar numa situação igual de novo, é muito provável que tenha alguma coisa na entrelinha que, na verdade, faz com que a situação pareça ser igual, mas tem algo de diferente. Entende? Entendo. Eu tenho uma pergunta, Luísa. Deixa eu abrir o vídeo para te ver. Então, na live anterior, você falou que boa parte dos relacionamentos são kármicos, a maioria deles. Mas que existe... mas que o de chama gêmea era dármico. Eu queria entender melhor como assim um relacionamento é dármico? Duas pessoas dividem um propósito? Depende. Você tem um dharma para cumprir com a pessoa, mas não necessariamente, não se tem informação de se esse dharma vai ser cumprido ou não. Entende? Se a gente soubesse, se a gente viesse nessa vida sabendo que vai haver a união com aquela chama gêmea, seria muito fácil. Só que como a gente não tem informação, não se sabe se vai chegar a ser um dharma. Porque na teoria é um dharma. Você tem uma função cumprir com aquela pessoa. Mas o dharma ele só se torna real se a união ocorre. Na verdade, não é bem assim. A gente tem que depois entrar numa parte um pouco mais complexa para falar sobre o que é realmente a união. Tá? Não, é porque você não pode levar somente a união como algo físico e 3D. Tá? Então, o Dharma, você só pode classificar como Dharma, no caso de chamas gêmeas, se o papel que essas pessoas vieram cumprir aqui realmente está sendo cumprido. Senão é só teoria. Entendeu? É só do tipo, só a teoria de que, não, as chamas gêmeas têm um papel de cumprir, papapá, isso, e aquilo, outro. Se elas não fizerem, se isso não for feito, não é Dharma. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Flávia, Quem? é o João. Oi, amor, deixa eu te achar aqui. Tá bom. Eu não tô aparecendo não, só a voz. Tá, não, achei, tudo bem. Tá, eu tenho uma pergunta. Se o término de uma relação anterior não foi tão amoroso, vamos dizer assim, e volta e meia, quando eu recordo ela, ou alguns flashes, eu sinto um aperto, tipo, muito forte no peito e uma sensação de sufocamento mesmo, sabe, assim, na garganta. Existe um jeito, assim, de diferenciar, porque para mim tá claro que existe uma necessidade de se curar, né, de fechar isso, ou existe ainda, tipo, a permanência de um karma em relação a isso. Eu fico meio assim, nossa, será que são as duas coisas ou é uma coisa só? Pode Aí, ser rapidinho, as coisas. pode ser os dois, né? E aí, outra coisa que, assim, sempre tem me acontecido através de sonhos e de quando eu volto nesses flashes, assim, eu acabo percebendo, distanciado no tempo, a minha responsabilidade por ter atraído aquilo e assim, nossa, realmente, aquilo que aconteceu naquele dia e que se repetiu tantas vezes, eu precisava aprender essa lição. Sabe, tipo, porque eu, inicialmente, como você sempre fala, e até em terapia também, né, eu já percebi isso, que a gente tem a tendência de se colocar como vítima. Nossa, me destruiu, me machucou, né? E eu também consigo perceber hoje que em alguns momentos eu também fui tóxico.
assim, né? Porque quando você está numa dinâmica, assim, de um relacionamento tóxico, eu acho que é muito difícil você não ser tóxico também. Uhum, Porque eu acho que vai, tipo, meio que um lado a outro, uma seta, né? exatamente. Então, assim, uma via de mão dupla. Aí eu fico assim pensando, será que é um indicativo de que o karma foi ou está sendo dissolvido quando eu começo a me ver ou ver todas essas situações de outra perspectiva? Sim, É com isso. certeza. Então, assim, tem várias vertentes dentro, às vezes, do mesmo karma. Às vezes tem a parte onde você tem que experienciar a coisa em si, depois a parte onde você tem que simplesmente processar aquilo até você chegar ao ponto correto, entendeu? Ao ponto exatamente que é onde você aprende, entende o porquê daquilo, entende? Então, você tem vários, dentro de um grande karma, tem vários pedacinhos que vão se desenrolando, e aí é o que eu falo, não quer dizer que se você ainda sente coisas quando você pensa na situação, você tem que voltar para resolver. Não, entendeu? A parte física da coisa já está resolvida. Às vezes, a parte onde você precisa ter uma compreensão interna, onde você precisa processar de maneira correta para você se libertar de vez, entendeu? São etapas, então, né? São etapas. Uhum, tá. Mas é muito específico, é dentro de cada situação. Por isso que eu preferi que a gente fizesse isso junto, para que se eu tivesse que fazer isso sozinha, gravando um vídeo sozinha, a gente ia ficar eternamente até eu fazer com que vocês entendessem dentro da situação de vocês, entende? Então, a gente você pode voltar depois com essa pergunta, quando a gente começar mesmo, porque a gente pode destrinchar isso e a gente pode ver o que você tem que olhar desde o começo, por ter atraído esse tipo de conexão, por que você foi tóxico, tudo. A gente consegue destrinchar tudo e aí você começa a entrar num processo de ticar o que você tem que resolver, sabe? Eu vou então deixar essa pergunta anotada aqui para um outro Deixa. momento, mais para frente, tá? Tá. Obrigado. Beijo. Beijo. Flávia? Oi? Flávia? Tá me ouvindo? Yasmin aqui. Atrelado a isso que o João Pedro perguntou, eu tenho uma dúvida, porque eu também passo por mais ou menos isso, né? E aí, um certo dia, eu me perguntei da seguinte forma, será que isso que acontece comigo não seria algo para mim aprender? Porque chegou um certo ponto, quando você vai fazendo, como posso falar? Você vai agindo sem ter ciência de como é, você simplesmente posterga, né? E aí tudo bem, segue a vida e lá vai. Só que eu acredito que talvez eu tenha chegado num certo ponto que eu comecei a... Sabe quando você começa a mesclar tudo que já aconteceu na sua vida e aí você pensa assim, parece que eu estava sempre voltando para a mesma situação, aí eu brinco hoje que inclusive parece que eu vivi minha vida naqueles filmes de déjà vu, sabe? Que você tem que descobrir qual é aquela coisinha que te faz voltar para o mesmo ponto. Mesmo ponto. Às vezes eu tenho a sensação que é mais ou menos isso, que agora algo disse assim, peraí, esse é o momento de você observar cada vez que você passou por essa trilha, onde foi que você pisou errado que te fez cair, entende? Então, essa sensação tem tido ser mais ou menos assim. Engraçado que eu tive uma visão aqui agora, até você me desculpa porque eu desconectei completamente da última coisa que você falou, mas eu já recapitulei. Porque eu vi o seguinte, olha só. Eu vi uma situação onde uma mulher atrai sempre o mesmo tipo de homem. O que é esse mesmo tipo de homem? Eles basicamente não são o mesmo tipo. Vou explicar o que conecta esses homens. São homens diferentes e que ela fica assim, não, eu nunca mais vou namorar esse tipo de homem. Aí ela muda o tipo de homem. E aí ela continua tendo problema com cada um deles. Tá? No final das contas, é ridículo, porque aí quando ela fica vendo sempre o problema nos homens. Ah, não, aquele fulano foi um horror por causa disso, daquilo. Aí aquele outro foi por causa disso, daquilo. E aí, quando ela
muda a perspectiva e ela vai ver por que ela atraiu, vamos botar 4 homens. 4 homens diferentes, mas que causavam os mesmos problemas para ela. Tem 2 formas da gente ver, tá? Que são, ela está olhando errado, né? No sentido de que tá. Porque, na verdade, o que acontece? Tem o karma, obviamente, não só um karma que faz ela se conectar com cada um daqueles indivíduos, mas, às vezes, a pessoa ela tem um karma que, na verdade, não é conectado ao indivíduo, é a lição que ela tem que passar. Então, por que olha engraçado o que eu vi? Eu não sei nem se esse é o seu caso, tá? Pode ser até o caso de alguém aqui. Porque, para mim, veio nítido assim, a história. Uma mulher que acaba atraindo um homem com situação financeira horrível e, no final das contas, ela tem que sustentar todos esses caras. Já aconteceu mais de uma vez. Entendeu? Ela atrair, tipo, o pobretão, vamos botar assim. Atrair o pobretão, que, no final das contas, eu tenho que ficar chegando junto financeiramente, e aconteceu várias vezes. E aí ela não consegue ver, tá? Que talvez... a pessoa está tão habituada a se colocar como vítima sempre que ela acha que é culpa de cada um dos caras, tá? Mesmo ele sendo diferente. E ela não consegue ver que, na verdade, é um karma dela, porque ela fez algo com alguém, né, ou com várias pessoas em outra vida, que fizeram com que ela atraia aquele tipo de situação. Nossa, tipo, eu recebendo os remédios védicos, meu Deus do céu, calma aí. Gente, se alguém aqui não precisa nem se identificar, mas eu vou dizer o remédio védico. Essa pessoa, em outra vida, ela roubou cada um desses homens. Então, todos eles vêm para cobrar o que ela deve. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que doar para pessoas necessitadas várias vezes, aos sábados, igreja, sábado. Você vai pagar o karma fazendo doações aos sábados para pessoas carentes na igreja. Quanto tempo? Enquanto Saturno estiver retrógrado. Não sei a data certa, acho que até setembro. Até Saturno estiver retrógrado, acho que até não está aqui. Enfim, pode ser a energia de alguém que eu peguei. Entendeu? Então, as coisas às vezes são muito mais complexas do que só o que os nossos olhos veem. Então, quando a gente pega o hábito de olhar a nossa parte da responsabilidade das coisas, é muito mais fácil da gente desdobrar, da gente às vezes consertar, sabe? Então, você vê, não está na consciência dos caras quando eles vão chegar para ela, e não está na consciência dela quando ela atrai aquele cara, mas tipo, tem algo que é entranhado ali, né, karmicamente, que realmente não dá para a gente saber todos os karmas, né? Só realmente, que você vê uma situação como essa, onde eu tenho a habilidade de ver. Mas é muito comum isso que você está falando, e só o fato de você já ter tido consciência, tá, já é um grande caminho. Porque a partir do momento que você entende que você está repetindo o padrão, já é um grande passo para você quebrar o padrão. Porque quando você já tem a consciência, você fala assim, cara, tem um padrão. Meio caminho andado. Agora você vai descobrir como quebrar o padrão. Que padrão é esse? Entendeu? Então é basicamente isso. Porque é mais
Foi mais ou menos isso que depois eu comecei a refletir, que inclusive ainda botei uma vez num comentário para você que eu tinha agradecido muito, muito mesmo, porque quando eu comecei a acompanhar, eu comecei realmente a refletir sobre muita coisa, em vários campos da minha vida. Eu sempre tive, eu não sei se alguém aqui tem esse hábito, né? E aí eu não tive a vida mais fácil, então para mim eu me vitimizava em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Ah, porque a minha vida é difícil, porque tudo é difícil. E quando eu comecei a mudar a perspectiva de muita coisa, que inclusive eu comecei a perceber assim, parecia que tinha bloqueio, parece que a pedra saiu, a água começou a jorrar. Aqui eu falava assim, nesse campo, minha vida é uma porcaria. E eu comecei a parar de pensar, tá, mas você também é responsável, então vamos tirar essa pedra É, e exatamente. É um negócio, uma coisa que agora eu vou falar sempre, cara, que a Mayara falou que isso foi sensacional. Todo mundo quer ser alecrim dourado, todo mundo quer ser alecrim dourado. Entendeu? Todo mundo, ninguém se culpa de nada, a gente não tem que fazer força, a gente não tem que se culpar de nada, a gente é muito plena, a gente nasceu dourada e linda. Gente, na boa, né? Entendeu? Então, só o fato de você já ter começado a adquirir essa consciência realmente tipo, um grande caminho, sabe? Um grande passo, sabe? E é por isso que Agora é daqui para frente andando, entendeu? Não é para estagnar. eu tenho um carinho imenso por você, Fran, você não tem noção. Às vezes eu falo assim de você tranquilamente, como se fosse a amiga que volta e meia me dá as DRs. Se ligue, você está errada, sabe? Cara, é muito engraçado, porque eu recebo uns comentários às vezes das pessoas, elas tipo meio que reagindo, sabe? Reagindo às minhas leituras, como se eu estivesse realmente falando com elas e falando delas. Eu falo, quem é você? Oi, quem é você? Eu tenho que saber. Então, você vê como é que o negócio, o gatilho é, né? Gente, eu tô na minha casa, em frente ao meu telefone, gravando, não tem ninguém ali, eu não tô falando para ninguém especificamente, entendeu? Mas as pessoas, elas têm umas reações muito engraçadas e muito loucas, assim, não, você não sabe o que você está falando, não sei o que. Eu falei, realmente, não sei, não conheço você, minha filha. Não quero saber. Mas é assim mesmo. Tem mais alguma coisa em relação a isso? Flávia, João de novo. Oi, amor. Tá, eu lembrei que você acabou de falar, pegando um gancho no que a Yasmin falou, né, de observar a sua trilha e perceber em quais momentos várias situações da sua vida coincidem com aquele determinado ponto, né? E você falando sobre autorresponsabilidade. Eu comecei a perceber isso desde o ano passado, que eu vivia uma dinâmica abusiva também no meu trabalho, né, com um chefe que não me escutava, que me sobrecarregava extremo, sabe, assim, que ele tinha uma postura bem omissa e tal. E é tão engraçado que à medida que eu fui reconhecendo isso e mudando a minha postura em relação a ele, eu me mudei, né, de instituição e agora eu tenho um chefe muito diferente. Ele me escuta, a gente conversa, enfim, a gente troca ideia, ele, sabe, reconhece o meu trabalho. É diferente. Passou o karma. Eu tenho uma amiga, ela tem um condicionamento, né, kármico, que é muito difícil de quebrar, assim. Ela tem ciência hoje em dia, né, porque é minha amiga, mas ela está começando a quebrar. Mas para ela é muito difícil porque envolvia muitas coisas. Ela tinha um condicionamento onde ela atraía toxicidade de todos os lados. E era uma parada muito louca, porque o chefe dela escorraçava ela, a mãe dela escorraçava ela, os caras que ela namorava escorraçavam ela. Todo mundo escorraçava ela. E ela era uma pessoa doce, gentil, sabe? Ela tinha altos problemas de autoestima por causa disso, ela não se sentia bonita, ela não se sentia inteligente, ela não se sentia nada suficiente por causa de alguma questão que desenvolveu desde lá da infância, que não conseguiam quebrar, né? E fazia com que ela só atraísse pessoas que escorraçavam ela, entendeu? Então agora ela está conseguindo se desvencilhar. Ela, tipo, a primeira coisa que ela conseguiu fazer, foi difícil, levou quase um ano, desde a primeira vez que eu comecei a tratar ela, para ela conseguir fazer esse movimento que foi pedir demissão. Foi muito louco, tipo, ela não conseguia, sabe, pedir demissão. Eu falei assim, cara, por que você vai ficar com saudade do seu chefe te escorraçando? Eu basicamente ela ia ficar com saudade do chefe escorraçando. E aí o que ela fazia? Ela botava mil desculpas, do tipo, como é que eu vou viver, onde eu vou morar, ou coisas do tipo, sabe? Na verdade era tudo desculpa.
porque ela estava tão acostumada com aquele padrão tóxico, vindo de todos os lados, que ela não sabia como ela ia viver sem aquilo. Então, tem muita gente que vive padrão tóxico porque não sabe como sair, não sabe como viver sem aquilo, sabe? Ô, Flávia, isso que você está falando me faz pensar, de certa maneira, que a gente precisa de uma certa energia de agressividade para romper com essas coisas. Mas não é para destruir o outro, é tipo, sabe, soltar mesmo, né? Para você E se aí, defesa, isso, entendeu? defesa. E foi uma coisa que eu prestei atenção, não só no trabalho, aqui na família, em outras esferas e amizades, que a mesma lição que eu vi no relacionamento ruim, ela estava em todos os lugares desde sempre. Era tipo um quebra-cabeça. Quando eu vi a peça, eu falei, gente, eu preciso aprender a me defender, me afirmar, enfim, N coisas, né? Exatamente. É Exatamente. interessante quando isso acontece. É isso. Por isso que eu falo que é legal a gente conversar assim, né, usando esses exemplos e vendo as vidas e tal, porque a gente começa a ver, até nas nossas histórias, determinados padrões que a gente às vezes não sabia que tinha, não sabia que poderia existir algo desse tipo.